Meus exercícios de perna favoritos, perna, academicamente falando, é do joelho para baixo. Popularmente falando, do quadril para baixo. Vamos tratar né? Entre amigos. Então estamos entre amigos, já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que dia 8 de agosto tem o lançamento do meu curso. E mais informações, né, no grupo de estudos do Telegram, só entrar, o link está aí na descrição. Bom, pessoal, para membros inferiores, lógico que o agachamento livre é sensacional, tá? Eu utilizo com todos os meus alunos da consultoria, basicamente. Porém, eu vou falar aqui agora do leg press. Por que eu gosto do leg press? Porque o agachamento livre, quando eu peço para... Eu sempre peço para meus alunos treinarem até a falha, tá? Mas no agachamento livre eu já espero que eles vão parar pelo menos uma antes da falha por segurança. E quando você pensa em parar uma antes da falha, normalmente você para duas antes da falha, ou mais até. É um exercício que exige demais. Quando a gente está fazendo um leg press, a gente consegue, mesmo que seja, esse aqui é um leg press horizontal, né? Mas a gente tem aqui o leg press, que ele é mais verticalizado. Mesmo esse tipo de leg press aqui, quando você está chegando até a falha, você pode ir. Ah, Leandro, mas aí o peso não vai me esmagar? Não vai, porque você tem a força dos braços. Então você pega e empurra os teus joelhos para cima e você consegue levar o exercício muito mais próximo, ou, aliás, você vai levar, às vezes, além da falha. Porque aquela última não ia subir e você empurra com as mãos os teus joelhos e finaliza aqui. Então, leg press, eu acho que para moer os membros inferiores é um excelente exercício. Para posterior de coxa, tá, pessoal? Às vezes o pessoal pergunta sobre eletromiografia lá na caixinha do Instagram, que eu abro todo dia, tá? Entra lá no Instagram. Eletromiografia, eletricidade, miomúsculo, grafia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos. Quando a gente vai fazer eletromiografia, que sim, tem os questionamentos, certo? Porque se eu ficar em isometria, a eletromiografia vai dar uma excelente ativação, isso não quer dizer que é bom para hipertrofia. Mas em termos da flexora vertical, é o exercício que mais ativa o posterior de coxa. Então, essa lista aqui, tá, pessoal, é meus exercícios favoritos. Não quer dizer que você tem que ter todos eles no seu treino. Não necessariamente o teu físico vai precisar desses exercícios. Estou falando de uma coisa, até preferências minhas de treino. Então, a flexora vertical, pessoal, é muito fantástico para a posterior de coxa. Mas, lógico, cadeira, mesa, porque tem academia que não tem. Leandro, eu posso adaptar fazendo na cadeira extensora? Existe a possibilidade. Por exemplo, aqui nós temos uma extensora na academia Max Power em São Caetano do Sul, do meu amigo André, da Goretti, que é uma cadeira extensora desafiadora, ele sabe disso. E aqui você talvez consiga fazer alguma coisa adaptada para o teu posterior de coxa. Então eu posso colocar aqui e fazer o movimento. Não é tão fluido, você tem que sentir. Será que a máquina permite essa adaptação mecânica? Será que fica confortável? Porque você vai fazer uma adaptação e é melhor você fazer uma mesa flexora, tá? Mas flexora vertical, excelente exercício. Bom, cadeira adutora, pessoal. Quando você gira os pés para fora, você consegue trabalhar um pouco mais os teus adutores de coxa em agachamentos, em leg press. Só que é aquilo que a gente explicou da eletromiografia. Se eu ficar em isometria, eu também consigo uma eletromiografia excelente. Então, o que as evidências nos mostram de melhor é que os pés girados para fora, num leg press, num agachamento, recruta mais os adutores, mas não necessariamente é muito bom para a hipertrofia, certo? Então você pode utilizar no seu treino, mas ele não pode ser o carro-chefe caso os seus adutores sejam ruins. Nada recruta mais os adutores de coxa do que a cadeira adutora. Então você quer melhorar os seus adutores de coxa, é aqui, tá? E aqui, nessa máquina, é uma máquina de biperformance, né? Ela faz adutora e faz abdutora também. Quando você abre, você está trabalhando os glúteos, certo? Da única maneira isolada possível. Outros exercícios de glúteo, você acaba recrutando outros grupos musculares, posterior de coxa, quadríceps, como é o caso da, por exemplo, elevação pélvica. Então, o exercício mais isolador que a gente vai ter para os glúteos é a cadeira abdutora. E é importante vocês, principalmente vocês meninas aí, entenderem que a cadeira abdutora, ela trabalha mais o glúteo médio e mínimo, e menos o glúteo máximo. Qual é mais importante? Todos. Você quer volume, o peitoral superior é mais importante que o inferior, do que o mediano? Não, todos.
Então, vocês meninas sempre tenham presentes no treino de vocês cadeira abdutora para trabalhar glúteo médio e mínimo. Vamos colocar uma fotinha aqui para vocês verem onde é. Vai dar uma impressão de glúteo mais esparramado, certo? Então, eu estou olhando um glúteo bem bonito aqui, esse glúteo está esparramado. Isso é o quê? Trabalho de cadeira abdutora. Agora, eu vou pedir para que essa pessoa fique de lado para mim. E o glúteo dela vai lá para trás, um porta-mala bem servido. O que é isso aqui? Glúteo máximo. O glúteo máximo ele é projetado para trás e você consegue isso principalmente com os trabalhos de caneleiras, que é um bom exercício sim, tá? Elevação pélvica, entre outros exercícios dessa mesma sistemática de empurrar para trás. Então assim, ó, isso aqui é glúteo, ó, isso aqui é para glúteo máximo, certo? Tudo que fizer esse movimento. E isso aqui é para glúteo médio e mínimo, tudo que fizer esse movimento. Todos são importantes. E aí não podemos esquecer das panturrilhas, né? As panturrilhas a gente tem 3 grandes movimentos. A gente tem com o corpo totalmente ereto, certo? Então desse jeito. Nós temos um que o quadril é flexionado e você faz, que é por exemplo no leg press ou algumas máquinas que são assim também. E a gente tem a cadeira sentada, tá? Todos são bons, todos são importantes, mas o indispensável é em pé. Quando você vai no sentado, você trabalha mais uma parte interior da sua panturrilha, o que é bom, tá? Porque tem pessoa que acha que é ruim. Ah, estou trabalhando lá dentro. Sim, mas lá dentro está empurrando para fora. Então, é importante. Só que aqui você trabalha tudo. Então, o meu exercício favorito de panturrilhas, com certeza, o gêmeos em pé, certo? Pois bem, eu vou deixar então agora vocês com esse vídeo aqui. Mais um vídeo para a gente continuar estudando. E lembra que dia 8 de agosto vai ter o lançamento do meu curso. O link para entrar lá no grupo do Telegram está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Confere esse aqui.